Olá, meus amigos, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Denk, sócio do Lara Martins Advogados, um dos responsáveis pelo núcleo de empresas do escritório e gestor da área de recuperação judicial e falência. E diante do cenário que nós estamos vivendo, o escritório está promovendo diversas lives com diversos temas, voltado para tentar trazer orientações para os nossos clientes, para os nossos colaboradores e sociedade como um todo, né? Ontem nós tivemos uma live com a doutora Nicole Soares e o doutor Rafael Lara Martins falando sobre contratos. Na terça-feira, houve uma live com o doutor Rafael Arruda, procurador do Estado e sócio também do escritório, com o doutor Rafael Lara Martins, falando sobre licitações e oportunidades que podem surgir. E hoje eu estarei fazendo a live juntamente com a doutora Nicole, trazendo algumas alternativas jurídicas para o empresário. Eu acho que é muito importante, nesse momento, que tenhamos tranquilidade na tomada de decisões. Nós estamos sendo bombardeados com diversas informações diariamente e, acima de tudo, é importante ter tranquilidade, porque, infelizmente, nós sabemos que boa parte das pessoas, boa parte das empresas passarão por uma crise, né? E nós só não sabemos a dimensão que ela será. Deixa eu só chamar a Nicole aqui, que ela vai estar entrando. Só um instante. Ela está entrando. Bom dia, Nicole. Oi, Felipe. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, e você? Tô te ouvindo, estou te vendo. Eu estava, antes de você entrar, eu estava falando um pouquinho da programação de nossas lives, das lives que foram feitas pelo escritório, e apresentando, em especial, o núcleo de empresas, né, e os objetivos do nosso núcleo. E passando a palavra para você, se quiser também falar um pouquinho também do núcleo de empresas do escritório, do nosso foco de atuação. Não, hoje eu vou deixar você falar, que eu já falei na segunda-feira, mas é interessante falar sobre isso. Bem lembrado você falar sobre isso, Felipe, porque a gente tem essa atuação segmentada entre pessoas e empresas e a gente consegue atender com a mesma excelência ambas as áreas. Estamos, né, para atender ambas as áreas nesse sentido. E lembrando que o intuito desses momentos, dessas lives aqui, principalmente nessa semana, é muito mais falar sobre as possibilidades alternativas, né? Das soluções que a gente vai precisar inventar nos próximos meses, né? Semanas e meses, porque como a situação que a gente está enfrentando é completamente inesperada, né? Quem saberia dizer? Aliás, só o Bill Gates, né? O Bill Gates sabia que ia acontecer uma pandemia, ele avisou, inclusive. A gente que não prestou atenção, mas ele sabia. Mas assim, a gente não conseguia prever um evento de tamanha magnitude e agora a gente vai ter que dar nossos pulos para conseguir encontrar soluções, no mínimo, eficazes, baratas, né? Baratas no sentido de não podem ser tão onerosas como o próprio judiciário e etc. E a gente vai precisar de muita flexibilidade, criatividade e alternativas, né? Você tem razão. E o empresário, a gente fica pensando, nós advogados, com a quantidade de informações que nós estamos recebendo diariamente, nós ficamos pensando como é que deve estar a cabeça do empresário, né? Com todo dia uma MP nova, todo dia uma situação diferente, o isolamento social que está impedindo o funcionamento de boa parte das empresas. Então, realmente é preocupante, né? Nós estamos vivendo uma crise e eu entendo que talvez seja uma das maiores crises do século, né? Para não falar da história da humanidade no que diz respeito à economia, né? E não adianta também, como eu falei na live que eu tinha feito anteriormente, a gente precisa tentar pensar em alternativas. Não adianta a gente ficar pensando e falando só do problema, né? O problema está aí e ele O precisa... problema a gente já sabe qual é, né? Exatamente. Então, acho que pensando em algumas soluções, a gente não tem a certeza de tudo que vai ser falado, porque todo dia surge uma nova situação, mas dentro daquilo que já existe no ordenamento jurídico, né? E aquilo que está sendo discutido como medidas emergenciais, a gente precisa estar debatendo, né?
Com certeza. E eu sempre falo sobre isso, e muitas vezes a gente nota que é uma dificuldade tomar a iniciativa, né? A gente está num momento em que parece que as pessoas estão um pouco paralisadas, porque um pouco não, bastante paralisadas. Porque parece que elas não entendem o que está acontecendo. Ninguém está entendendo nada, né? Mas assim, e que a gente precisa de uma movimentação inicial. Alguém precisa começar por algum lado. Porque senão a gente não vai conseguir nem começar a desenrolar esse problema, né? E eu não sei se você tem a mesma opinião, mas uma preocupação que eu tenho tido é que, na verdade, as medidas que estão sendo tomadas pelos governos federal e estadual é apenas o aumento da dívida pública, através de concessão de empréstimos. Será que só a concessão de empréstimo vai ser a solução para o empresário? Porque, na verdade, a gente está falando no aumento do seu endividamento. Aquela empresa que não estava endividada vai se endividar e aquela que já estava endividada vai aumentar ainda a sua dívida, né? Nós não E estamos tem vendo... um problema, um problema colateral que, assim, e não estou dizendo que está errado, até porque nesse momento a gente não sabe o que está certo, o que está errado, a gente nem consegue mensurar isso. Mas a gente está falando muito de uma regulamentação imediata de relações sociais, como as relações de emprego, mas o governo e a legislação de fato, a gente sabe que a legislação civil, por melhor que ela seja, ela não consegue alcançar a ponta da realidade do empresário. Ela não tem uma determinação que vai dizer assim, olha, para tal problema você faz isso, para tal problema você faz aquilo. Então as medidas são coletivas, mas dentro do universo de cada empresa, cada mundo é um mundo. É aquela velha história, né? Cada caso é um caso. É verdade. E em relação às medidas e alternativas que a gente quer trazer para o empresário, aqui a gente vai destacar, por exemplo, a renegociação assistida, a renegociação direta, que eu acho que é o primeiro instrumento que vai ser utilizado para o empresário, e ele é o mais importante, né? Porque a gente tem que se preocupar com a judicialização de demandas e de conflitos que vão surgir decorrentes do coronavírus. Eu até conversando ontem, refletindo um pouco de algumas possíveis alternativas, talvez o governo deveria criar um regime de urgência, um tribunal ad hoc para julgar apenas ações decorrentes dos conflitos oriundos do coronavírus, porque os nossos tribunais já estão abarrotados. E agora, com esses conflitos que vão surgir decorrentes do coronavírus, eu não sei o que vai acontecer. A gente vai ficar daqui a 10 anos discutindo conflitos ainda desse ano, né? Porque os processos são morosos, os processos são demorados. E estamos falando de processos na esfera civil, na esfera trabalhista, na esfera tributária, enfim, todas as esferas possíveis, né? Não, e tem uma questão específica, inclusive é a sua área, né? Eu fico pensando como que vai ser a cadeia de descumprimento das obrigações em recuperações judiciais. Porque você tinha um plano, é justamente um plano de recuperação judicial. O que que a gente vai fazer com esse plano de recuperação judicial, sendo que em um cenário minimamente previsível, você conseguia delinear um plano. E agora, num cenário completamente imprevisível, como que vai ficar isso? Tem sido criado algumas medidas emergenciais, inclusive o CNJ disponibilizou uma recomendação. Eu até fiz um vídeo falando sobre essas recomendações ontem, mas uma delas é a possibilidade da empresa apresentar um plano modificativo. Então, caso ela já esteja em fase de execução de plano e ela comprove a mudança na sua capacidade de pagamento, a empresa vai poder apresentar esse plano modificativo. Mas qual que é o problema desse plano modificativo? Ele vai ter que passar por todas as etapas do plano apresentado anteriormente. Então, vai ter que submeter à Assembleia Geral de Credores, vai submeter a uma deliberação dos credores e depende da aprovação. Então, pode ser que os credores não aprovem esse plano modificativo que foi apresentado. Lógico que todos os agentes envolvidos no processo de recuperação judicial, que a gente chama de stakeholders, eles têm que estar sensíveis a todo esse cenário, né? A gente está falando de banco, fornecedor, micro e pequenas empresas, trabalhadores, entendeu? Então, ele afeta toda essa cadeia. Então, já tem essa possibilidade. Algumas medidas ainda estão em discussão, que prevê, por exemplo, a suspensão do pagamento de todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial por 90 dias. Foi inserido um capítulo, e mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre esse capítulo, um capítulo emergencial transitório que está em trâmite no Congresso, porque já está em trâmite desde o ano passado o projeto de lei 6.229, de 2005, que visa alterar a nossa lei de recuperação judicial, que é a lei 11.101.
e foi feito um acréscimo de um capítulo de emergencial, um capítulo complementar a esse projeto de lei já em trâmite em regime de urgência, a respeito de disposições específicas para o caso do coronavírus. E entre eles destaca a suspensão por 90 dias, pelo menos, das obrigações das empresas que já estão em fase de cumprimento do plano. Isso é tão interessante, porque ontem eu fiz a live, eu fiz um pedaço da live com a Arruda, né? Que estava por aqui, não sei se já saiu. Rafael Arruda, nosso sócio, e ele falou sobre licitações. E ele mencionou a legislação que saiu justamente com o intuito de fazer com que esse procedimento de licitação, principalmente voltado para itens de necessidade relacionados à crise, né, do coronavírus, por exemplo, esses hospitais de campanha que precisam ser montados da noite para o dia, que essa legislação já vislumbrava esse cenário e que ela fosse facilitada. Então, você falando isso também, a gente já vê um espírito nesse sentido de tentar trazer uma facilitação para esse cenário, só que aí a gente volta para aquele primeiro problema, né? Para o empresário convencional, aquele que tem a lanchonete na rua, a loja de sapatos, a franquia no shopping, etc., ainda não temos nada, né? Não tem nada em específico para essa situação mais ampla. E a recuperação judicial, eu entendo que tem que ser uma última alternativa, uma última solução. Porque ele é um processo oneroso, a gente está falando da judicialização, né? Você transfere a negociação para a decisão dos credores. Então, quem vai definir os rumos da vida da sua empresa são os credores, porque em caso de rejeição do plano de recuperação que foi apresentado, a penalidade é a convolução em falência. Então, a gente tem a recuperação judicial como um instrumento para auxiliar na renegociação, na superação da crise econômica e financeira, mas ela tem que ser vista como uma última alternativa, né? Eu acho que a primeira delas tem que ser, de fato, a renegociação direta, né? E aí, nessa renegociação direta, inclui redução de custos, suplementação de férias coletivas, pedido de prorrogação de pagamento das obrigações de títulos, né? Renegociação com fornecedores, revisão de contrato, né? Para antes passar para outros tipos de instrumentos que aqui nós vamos destacar, como entre elas a recuperação extrajudicial. E uma outra coisa, Felipe, que a gente sabe que é uma realidade muito nossa do escritório, muitas vezes a gente olha com um pesar para tudo que está acontecendo, que realmente é muito difícil, mas uma coisa que eu tenho dito, agora a gente vive um momento de aparar arestas também. É um momento em que, eventualmente, você estava sem um contrato formalizado, você pode aproveitar esse ensejo para formalizar. Você tinha previsões que não estavam adequadas ao seu negócio. Você tem uma oportunidade para readequar isso. Então, a gente também tem que enxergar com esse olhar de oportunidade, justamente para não perder a oportunidade. E o que eu sempre falo também para os clientes, é uma oportunidade de aprendizado, né? Porque a partir do momento em que a gente aprender como lidar com essa situação que é tão inesperada, a gente vai estar preparado para lidar com qualquer outra coisa. Exato. Além da renegociação direta e da renegociação que nós mencionamos anteriormente, o empresário pode pensar, por exemplo, e o que está sendo mais falado em relação às linhas de crédito que estão sendo fornecidas é a captação de empréstimo. Então, tem a captação de empréstimo e a venda de ativo. A captação de empréstimo ela tem que ser sopesada, tem que ser pensada com muita atenção, de preferência com o acompanhamento de profissionais que orientem em relação a isso. Porque, igual a gente falou inicialmente, você está falando de aumento da sua dívida, né? E os juros, pelo que a gente tem observado no mercado, não tem sido bom, né? E é até uma crítica que eu faço aos bancos, não sei se você compartilha também dessa opinião, a gente tem visto vários agentes econômicos envolvidos na tentativa de melhoria, startups doando dinheiro, né? Doando material, doando mão de obra. E o que os bancos têm feito? Eu vejo muito pouca movimentação do sistema bancário como um todo para ajudar a economia. No processo civil, a gente tem a distribuição dinâmica das provas, né? E ontem eu estava aplicando isso como analogia na distribuição da crise financeira, da distribuição dinâmica da crise financeira. Então, eu acho que todos nós, seja nós empresários, pessoas físicas, bancos e demais instituições, nós temos que distribuir isso. Não pode também ficar só para o governo e também não pode ficar só para o empresário. Quando que os demais agentes econômicos vão se envolver nisso? Na verdade, ontem eu estava até lendo algumas coisas a respeito
dessa situação do ponto de vista econômico. E havia a informação de que a gente tem um problema que a verdade é que nós temos 5 grandes bancos no Brasil que concentram a parcela mais significativa de todas as operações bancárias e etc. E a gente sabe que onde tem monopólio, a gente faz o que quer, porque, né, não tem opção. E que esses bancões continuam, acho que foi o Ademário que falou aqui, que os bancos continuam em silêncio, eles realmente permanecem em silêncio, porque era aquele momento de fato, haver uma prestação de serviço para a sociedade. Porque, inclusive, alguns bancos desses aqui no Brasil, eles têm participação de lucro que tem pequenos países no mundo que não tem. O banco tem uma participação de lucro tamanho do PIB de um país. Exato. E não sei se vocês têm observado, por exemplo, saiu uma notícia de que os bancos dariam uma suspensão do pagamento de empréstimos por 60 dias. Mas eu fui buscar algumas informações a respeito disso. O que os bancos, a maioria dos bancos estão fazendo? Estão cobrando taxas durante esse período de suspensão e estão pegando esse valor que você deixou de pagar nesses 60 dias e vai colocar no 30º mês. Então, na verdade, que tipo de ajuda é essa? A gente está falando de uma crise aí que a gente vai passar de 12, 3 a 2 até 3 anos. Né? E aí o banco vem e fala que vai suspender o pagamento por 60 dias e já joga para a terceira parcela em sequência, entendeu? Aumentando ainda mais a sua dívida. Né? Ontem eu escutei, não estou tentando relembrar qual foi o banco, saiu uma notícia de um banco que vai fazer uma doação de 50 milhões para a saúde, mas foi a única notícia, não é desses 5 maiores bancos. Não foi, não, eu acho que foi a BRF, não foi não? 50 milhões? A BRF que vai garantir os empregos durante 2 meses, os salários durante 2 meses, sem qualquer alteração, e uma doação de 50 milhões. Banco eu ainda não vi, não. E falando, dando continuidade aqui nas alternativas, a gente algumas empresas adquiriram bens, adquiriram ativos e talvez seja a hora de pensar, né, reduzir talvez a produção, vender aquele ativo para fortalecer o fluxo de caixa, entendeu? Então talvez também pode ser uma alternativa bacana nesse período de crise. Com certeza. E outra coisa, isso abre um grande espaço, imagino eu. Engraçado você ter falado isso. Eu recebi uma mensagem do Cicobi, porque eu tenho o Credijur, né, que é a cooperativa dos advogados, falando, olha, diante dessa situação, estamos com... mandou o textinho lá, entre em contato. E aí, qual é o tema? A gente não colocou aqui, ó. Verdade. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu tenho um problema com essas mídias, a tecnologia, então não eu nem sei como é que faz para fixar o tema aqui na live. Vou colocar aqui, negociação. E eu não consigo ver. Clica em cima do meu comentário. Toca em cima do meu comentário aí pra ver se vai dar certo aí. Aí vai aparecer assim, fixar comentário. Ah, tá. Aí, fixou. Pronto, é isso. Ótimo. E aí, provavelmente, essas fintechs e as cooperativas vão despontar nesse momento, se de fato elas conseguirem se tornarem alternativas, né? Porque, assim, tem muita gente que tem meio que pé atrás, né? Mas, deu certo, né, Caroline? Mas eu tenho certeza que, dentro de um panorama de uma necessidade coletiva, se eles conseguirem se apresentar como uma alternativa viável, financeiramente viável, economicamente possível, eles vão ocupar bastante espaço, porque os 5 grandes bancos não se colocaram numa posição de protagonismo nesse momento, né? Inclusive, discute-se, né, a respeito da ampliação da possibilidade de crédito pelas fintechs, né? Porque ele tem uma restrição de crédito e você aumenta, né, os players do mercado, os agentes de mercado que você pode ter acesso a um crédito, né? E aí você, aumentando a oferta de crédito e distribuindo isso em fintechs e demais instituições financeiras, com certeza há uma queda de juros, há uma melhor condição para a captação desse recurso no mercado, né?
Sim, a gente tem que entender isso, né? E é engraçado que muitas vezes quando se fala sobre essa ampliação do sistema bancário, sempre aparece alguém para falar assim: ah, banco digital vai quebrar, cooperativa quebra. Eu fico pensando, mas nesse sentido, então a gente vai ficar na mão desses 5 grandes bancos o resto da vida? Na recuperação judicial, discute muito a possibilidade do produtor rural entrar em recuperação judicial. E a discussão que as trades defendem e os bancos defendem é que possibilitar a recuperação para esse tipo de sujeito, você está levando a crise para esse mercado e vai retirar o crédito do mercado, né? Encarecendo os recursos. E, na verdade, a gente vive a economia, a gente tem que analisar ela como algo cíclico. Se sair empresas de crédito, vão surgir novas empresas de crédito. Então, essa conversa de que vai faltar recurso, ou o recurso vai aumentar, isso é balela. Na verdade, é uma maneira de defender, porque o que, na verdade, infelizmente acontece no nosso país, que as leis são para favorecer os bancos, né? A sociedade, o Estado em como um todo, ele acaba se prejudicando. Citando o exemplo da recuperação judicial, em caso de falência, o crédito bancário tem prioridade ao crédito fiscal, entendeu? E qual que é a lógica disso? Eu acho que o Estado tem que estar acima de tudo. A gente está falando da coletividade. E como a lei, a gente chama a lei da recuperação como lei de banco, infelizmente, isso, é a realidade que nós estamos vivendo, né? Tudo é feito para proteger bancos, não sujeitar o banco, não ter envolvimento do banco, né? Priorizar a preservação do banco. E eu falo, os bancos nesse momento têm feito um grande desserviço à nossa sociedade, né? Não sei como é que está em outros países, mas aqui no Brasil, infelizmente, a situação é lamentável. Isso é importante até para a gente, enquanto consumidor, empresários, etc., estudarmos, né? Pelo menos nos informarmos minimamente sobre como tem sido essa dinâmica dos bancos quando a gente for escolher fazer as nossas aplicações, abrir as nossas contas correntes, buscar os benefícios quando a gente abrir uma conta para a empresa. Porque enquanto a gente não exercitar essa força do nosso capital, o que a gente vai ter aí é exatamente essa oferta daquele tipo assim, ou você pega isso aqui, ou você, enfim, né? Ou é isso aqui ou é nada. E não dá para ser assim. A gente precisa ter essa margem para negociação. E aí acaba que um dos problemas, com certeza, para as empresas serão as negociações bancárias, que a gente tem essa sinalização de que durante 60 dias e etc. E, na verdade, parece que é bem meio que uma via crucis, né? O empresário que está buscando informação com relação a isso. É muito de um por um, não tem informação clara, não tem um sistema intuitivo que consiga ajudar ele a, pelo menos, conseguir resolver aquilo ali rapidamente. Mas também é necessário falar sobre isso, né, Denk? Que, de toda forma, antes de pressupor que há possibilidade de negociação ou não, vai ter que fazer esse trabalho de entrar em contato, né? Se for para rever contratos, você vai ter que contactar. Tem muita gente que às vezes não tem nem os contratos das operações, então você vai ter que correr atrás dos contratos das operações para ver o que está determinado lá. E é meio que um trabalho de formiga agora, mas que tem que ser feito. E muitas pessoas não sabem, até por desconhecimento mesmo, mas no sistema financeiro, por exemplo, se você começa a atrasar suas parcelas e em especial os juros, o banco ele precisa provisionar todas as operações que estão em atraso. Então, quanto mais você deixa atrasar um contrato, maior é o provisionamento do banco perante o Banco Central. E isso dificulta a negociação. Então, porque o banco não está recebendo o principal e os juros, e aí ele ainda precisa provisionar aquele valor no Banco Central para evitar a quebra ter um colapso do sistema financeiro. Então, você tem que ter o time da negociação. Né? Você não precisa... As medidas, lógico, têm que ser analisadas, mas tem que ser tomadas as medidas certas. Se você postergar a tomada de decisões e o início das negociações, você vai perder o time, você vai perder o momento adequado de sentar. E talvez você não consiga ter isso nas renegociações, nesse caso, extrajudicial que nós estamos falando. Né? E foi até o que eu comecei falando aqui. Como está todo mundo um pouco paralisado com isso, ter uma certa urgência nessa busca pela negociação acaba sendo crucial diante dessa situação do timing. Porque vai chegar uma hora que todo mundo meio que vai despertar, que tem que fazer alguma coisa, e aí na hora que todo mundo despertar, vai ficar muito mais difícil. Exato.
E passando agora, Nicole, outra coisa que a gente tem que pensar bastante, eu tenho refletido muito, lógico, a gente trouxe algumas alternativas que são feitas pelo empresário e com o empresário sendo assessorado por um profissional. Mas vamos pensar agora em situações que você já não consegue já resolver isso de uma maneira e precisa acionar alguns órgãos, algumas instituições para resolver os seus conflitos. Eu acho que a gente tem que pensar em métodos alternativos de solução de conflito. E um deles é a mediação, né? A mediação, a Sim, arbitragem, porque o judiciário não vai dar conta de todas essas demandas, né? A gente usa muito pouco esse instrumento, né? Ele é um instrumento que tem de ser mais célere do que um processo judicial. Ele é mais barato do que um processo judicial, né? E a gente não fala, não discute sobre isso. Então, a mediação, eu acho que ele é fundamental nesse momento de conflito, né? sabe aquela coisa dos filmes americanos que você fala assim, então eu vou ver com o meu advogado, aí vai todo mundo pro escritório do advogado, né, pra tentar resolver aquilo. Aí senta o meu advogado com o seu advogado, aí a gente fica puto, deixa os advogados conversando, deixa eles resolverem. É mais ou menos isso que as pessoas vão ter que começar a entender que é a melhor alternativa. Porque se você for terceirizar para o judiciário, a partir desse momento, as decisões relacionadas à empresa, pode ser que você demore 5, 6, 7 anos para, inclusive, ter uma decisão negativa. Agora, você imagina o quanto de dinheiro, tempo e energia você gastou nisso e não teve proveito nenhum. É verdade. Vamos separar agora em dois momentos. Eu vou falar agora de algumas soluções que já estão previstas, que aí eu vou destacar a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial, e vou falar de medidas que estão sendo discutidas, já pincelei algumas informações, de medidas que estão sendo discutidas, que também envolvam o tema recuperação judicial e a extrajudicial, mas ela vai ser criado um regime de urgência em decorrência do coronavírus, né? Inclusive está sendo discutida uma renegociação coletiva, que vai envolver todos os agentes econômicos, né? Que alguns são excluídos por lei da possibilidade de recuperação, mas esse dispositivo transitório emergencial ele vai prever a possibilidade de todos os agentes econômicos fazer uso dessa renegociação coletiva, né? Agora, falando da recuperação extrajudicial, aqui em Goiás e no Centro-Oeste como um todo, é muito pouco feita, é um instrumento muito pouco utilizado. Em São Paulo, é Uhum. o que mais acontece. Não aparece na mídia porque não gera precedente, geralmente são acordos privados, entendeu? Então, não é noticiado esse tipo de renegociação. Quais são os benefícios da renegociação extrajudicial? É um procedimento mais célere, ele é menos custoso, porque você vai ter despesa com os profissionais envolvidos, mas você não tem que pagar taxas, né? E as custas processuais judiciais são caríssimas, né? E não há necessidade em regra, não há necessidade de intervenção judicial. Então, isso contribui, né, na celeridade desse procedimento. Como é que funciona uma renegociação extrajudicial? Você conversa com todos os seus credores, você pode ter negociações coletivas ou negociações individuais, e a partir dessas negociações, você elabora um acordo, um termo ou até mesmo um plano de renegociação. E aí os credores que estão envolvidos nessa renegociação, eles podem aderir ou não a esse plano de recuperação extrajudicial, né? Caso não ocorra a concordância de todos os credores envolvidos, há uma necessidade de homologação judicial, porque aí você precisa contar com 3/5 da aprovação do plano. Então, houve aderência de 3/5, aqueles credores que foram dissidentes, que não concordaram com o plano, ele vai ter que submeter a ele, né? Mas ele é um procedimento muito utilizado. Qual que é dos pontos negativos? Em regra, ele não suspende as ações e execuções em face do devedor. Então, muitos empresários pensam, tá, mas como é que eu vou entrar numa negociação sendo que eu estou com a corda no pescoço? Todo dia eu sou procurado por meus credores, por meus fornecedores. E aí há um instrumento que é utilizado na recuperação extrajudicial que chama acordo de standstill, que é um acordo que, na verdade, traduzindo isso para o português, é um acordo de não agressão. É um acordo feito entre o devedor e o credor, em que em um determinado período de tempo não vai haver cobrança. E aí estabelece 60, 30, 90 dias para que você tenha uma paralisação, né, dessas cobranças, para que você consiga sentar com todos os credores e fornecedores para negociar a forma que vai ser feita essa renegociação dessa dívida, né? Então você acaba trazendo esse benefício, porque a judicial, a partir do momento que você entra com o processo de recuperação judicial, já se suspende.
todas as ações e execuções pelo prazo de 180 dias. Na recuperação extrajudicial era um benefício que não tinha, né? Mas tem instrumentos que nós temos, jurídicos, que podem trazer essa suspensão. E a Justiça também tem concedido medidas cautelares, tutelando a suspensão de ações quando você entra com pedido quando você está em negociação de uma recuperação extrajudicial, né? Então, você tem esses dois instrumentos para ter um pouquinho de fôlego, né? Poder respirar, poder pensar nas melhores alternativas, né, de renegociação. E é muito engraçado, Felipe, porque assim, uma outra coisa que a gente precisa lembrar sobre essa nova relação que os empresários vão precisar ter com as possibilidades de negociação. Eu até estava vendo um vídeo do Cerbasi, né, que ele fala sobre finanças e etc. Que ele fala, são 5 pontos que ele fala sobre como lidar com uma crise na empresa. E o segundo, ele fala, contrate um advogado. Eu achei muito legal isso, porque ele fala, o primeiro é organizar, você precisa organizar o que você está, enfim. E aí o segundo ele fala, você precisa contratar um advogado. Porque muitas das vezes, fazer as operações, assumir os problemas é fácil. Agora, desfazer e readequar acaba sendo um negócio bastante complexo. E aí você, às vezes, não entende qual é a melhor opção para cada uma daquelas situações. E realmente, muitas vezes, você também não tem que gastar energia com aquilo, porque você já está gastando energia tentando salvar a outra ponta da operação, né? Então, por exemplo, essa possibilidade que você mencionou, como que o empresário que está ali no dia a dia preocupado com executar a entrega, seja lá qual for o negócio dele, vai conseguir parar para dimensionar qual que é a viabilidade, o que ele precisa fazer. Ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Que vai ter uma cutucada no empresário goiano, que nós observamos no mercado, é que muitos empresários veem o advogado como um custo, né? Não vê como um benefício, trazer, agregar valor ao seu negócio, né? Porque o contador é obrigatório. Você tem que ter as suas prestações fiscais, as suas obrigações fiscais mensais. Então, o contador é um aliado, mas o advogado é um custo, né? E infelizmente, tem contadores que acham que são advogados. Alguns são formados em direito e têm conhecimento suficiente para estar orientando juridicamente, mas entram na esfera jurídica sem conhecimento. E aquela questão que a gente fala, uma coisa não substitui a outra, né? A gente precisa de um trabalho em conjunto. Realmente, às vezes, vai ser necessário os dois, o trabalho dos dois juntos, né? Porque senão não tem como resolver. Agora, não dá para um substituir o outro, né? Um tem que fazer uma coisa e o outro tem que fazer outra coisa. Não dá para todo mundo fazer tudo. E assim como a renegociação, a recuperação extrajudicial ela precisa do timing também. Eu mencionei a respeito do provisionamento obrigatório que o banco deve fazer quando suas operações, seus empréstimos e financiamentos estão em débito. Na recuperação extrajudicial não é diferente. E um caso curioso é que o banco, se você procura o banco para entrar numa renegociação extrajudicial e ele consegue te conceder um prazo para postergar a cobrança daquele valor, ele não precisa provisionar. Então, daí a importância de se procurar um profissional adequado e tomar as medidas no momento adequado para que você tenha, de fato, condições de negociar, principalmente nesse caso com os bancos, né? As grandes operações financeiras da empresa, muitas vezes, na maioria das vezes, com exceção que algumas que mexem com factoring, né, com FDICs, elas estão ligadas, de fato, a instituições financeiras, né? Então, você precisa ter um pouquinho dessa sensibilidade para entrar na negociação no momento adequado. Então, entre em contato com o banco vai informar ao Banco Central que vai haver uma suspensão temporária da cobrança daquele contrato, e aí ele consegue entrar numa negociação sem ter que provisionar isso no Banco Central, né? Então, você não gera um prejuízo ainda maior para o banco. Se você entrar posteriormente, dificilmente você vai conseguir renegociar numa recuperação extrajudicial, você tem que partir para a judicial. A gente já está aqui 11h50, a gente tem 10 minutinhos. Eu acho importante a gente falar de maneira bastante concreta o que a gente pode fazer a partir desse momento, diante desse cenário tão incerto, Felipe. Tipo, por onde começar? Primeira situação é conversar
internamente com os funcionários, com seus colaboradores, com seus fornecedores, para que crie um plano estratégico, né? Quando você vai montar uma empresa, tem que criar um plano de negócios. Então, na verdade, é uma espécie de plano de negócios agora, né? Você vai criar um plano emergencial para rediscutir como é que vai ser, quais são os passos que o empresário vai dar para a renegociação dessa dívida, da reestruturação econômico-financeira, né? Verificar com os fornecedores a possibilidade de suspensão do contrato, renegociação. Nós temos que pensar que todo empresário envolve uma cadeia produtiva, né? Então, assim, tem que verificar com todos esses agentes, né, quais são as medidas que podem ser tomadas nesse cenário, né? Conversar com os bancos a possibilidade de suspensão de pagamento, renegociação dos empréstimos, dos financiamentos, né? A possibilidade de desfazer de ativo da empresa para mobilizar caixa para a empresa, né? Enfim, são algumas das principais alternativas. Isso sem falar entrado do processo de recuperação extrajudicial, né? Dando só para agora já entrando para a parte final, o que está sendo discutido no Congresso agora, que são as medidas emergenciais. Como todos os agentes estão envolvidos nessa crise econômica e financeira, está sendo criado um regime transitório. Ele vai ter, provavelmente, se for aprovado da maneira que foi colocada no texto original, ele terá uma validade de 360 dias. Então, é uma espécie de recuperação judicial especial, todas elas envolvendo as dívidas contraídas decorrentes do coronavírus, né? Então, essa renegociação coletiva, você vai ser feita em juízo. Alguns agentes econômicos estão tentando levar isso para uma arbitragem ou para uma corte de conciliação e arbitragem, talvez possa passar, né? Mas, por enquanto, o pedido originário, você tem que fazer isso perante a justiça. E a partir do momento que você entrar com esse pedido de renegociação coletiva, você vai ter 90 dias para renegociar com seus credores. E há a suspensão automática de todo e qualquer tipo de cobrança. A gente tentou um prazo maior. Eu faço parte da comissão que está trabalhando em cima do texto legislativo, né? E a gente tentou um prazo maior. A gente sabe que 90 dias é um prazo muito pequeno para renegociar uma dívida, mas você está envolvendo uma aprovação de uma lei, envolve banco, a bancada do banco, envolve a bancada ruralista, envolve as demais bancadas das empresas de outros setores. Então, a gente não conseguiu até agora um prazo maior, né? Então, vai ser nomeado um negociador. Então, você entra com esse pedido de negociação coletiva, vai ser nomeado pelo juiz através de uma escolha do devedor de um negociador, e ele vai ter 90 dias para apresentar uma proposta de renegociação. E aí, tendo êxito ou não, aí encerra-se, após esses 90 dias, tanto o prazo de suspensão das ações, execuções e qualquer tipo de cobrança, como também ao encerramento do processo. Houve êxito na negociação? Ótimo. Esse título ele vai ser um título executivo judicial. Caso haja descumprimento do acordo que foi feito nesse prazo de 90 dias, você pode acionar a justiça para cobrá-lo. Mas se você não conseguiu obter isso na renegociação nesse prazo de 90 dias, aí você vai ter uma recuperação extrajudicial ou judicial como alternativa para renegociação dessas dívidas. Bom, a gente vê que, de alguma forma, ainda que não existam as melhores alternativas, existem alguns caminhos que podem ser trilhados, né? Então, de algum modo, a gente tem possibilidades de começar a redesenhar esse cenário de como a gente vai conseguir tocar as empresas a partir desse cenário de pandemia. Só acrescentando, lembrando, fazendo um recorte, que muitas das pontuações que você fez são previsões específicas para o cenário de recuperação judicial, e muitas a gente nem precisa chegar a esse ponto. A gente pode conseguir ir de fornecedor em fornecedor, reestabelecendo essa cadeia de operações de uma maneira que fique minimamente viável para todo mundo, né? E eu gosto sempre de lembrar que no mundo, e isso sim, essa pandemia é uma lição, é uma pedra em cima desse assunto, porque antes a gente estava vivendo um cenário em que países estavam falando sobre fechar fronteiras e etc. E, de uma vez por todas, a gente vai precisar entender que se um elo da cadeia se quebra, a corrente já não serve mais, né? Então, a gente precisa pensar em estabelecer um ambiente saudável para todo mundo, né? Não tem como eu pensar só no que é viável para mim, no que eu vou conseguir fazer. Eu preciso pensar de uma maneira ambiental mesmo. Agora, já partindo para o final,
esse plano emergencial que está sendo discutido no Congresso, ele prevê uma situação bem interessante, porque a gente mencionou que os bancos geralmente não participam dessas operações, né? O banco, na maior parte das operações, alienação fiduciária, leasing, ele não está sujeito à recuperação judicial e extrajudicial. Mas nesse plano emergencial que está sendo discutido no Congresso, nesse período de 360 dias, a micro e pequena empresa poderá inserir créditos com alienação fiduciária e com arrendamento mercantil, também sujeito ao processo. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para micro e pequenas empresas, né? Hoje, 98% das empresas, elas são micro e pequenas empresas. Ela corresponde a 27% do nosso PIB e 54% dos empregos, né? E elas são as mais vulneráveis. Houve uma informação, foi divulgada uma informação pelo JP Morgan, na semana passada, que uma empresa grande, ela tem, em média, ela consegue sobreviver fechada de 60 a 90 dias, a depender da empresa. Quando você fala de micro e pequena empresa, você já está falando de um prazo de 27 dias. A gente já está de isolamento social por 15 dias. Né? Então, assim, a maioria das empresas, o que já estão sendo discutido no mercado, já tem setores do mercado que 90% do faturamento já caiu. Então, a gente está variando entre 70% a 90%. As empresas vão quebrar. Não, então, por exemplo, o setor de turismo, tipo assim, ele dormiu existindo e acordou inexistindo. O de turismo é o mais sensível, né? Porque o do turismo foi imediato. A partir do momento que houve o fechamento de aeroportos, fechamento das fronteiras, impedimento do trânsito de turistas pelo mundo todo e no Brasil, foi imediato. Então, assim, não foi nem uns 15 dias, né? Não precisou esperar esse prazo todo para sofrer a crise, né? Na Inglaterra, houve a falência de uma empresa, que é a Flip, que era a maior empresa de voos domésticos da Inglaterra, com 7 dias, né, do coronavírus, né? A partir do momento que estourou o coronavírus, né? E aí a gente vê o quanto, assim, cada setor tem a sua... o setor de eventos também. O setor de eventos, ontem até estava participando de um evento digital, justamente que a gente estava falando com o pessoal de eventos. Dormiu fazendo, acordou sem fazer, né? Porque num dia tinha uma programação de, sei lá, 6 meses, um ano de eventos. No outro dia, a gente tem pelo menos uma programação aí de 60 dias sem evento. Tem alguns setores que foram muito afetados. Então, com certeza, para esses setores que foram tão afetados, começar a agir e a pensar em como essas relações precisam ser readequadas é um movimento urgente, né? Tem que ser feito urgentemente. Exato. Agora, só para fazer um apanhado das alternativas, para ficar bem claro quais foram as alternativas que nós pontuamos, então aqui eu destaco a renegociação direta, feita pelo próprio empresário, e aí eu aconselho que seja assessorado profissionais, contadores, administradores e advogados, né, nessa renegociação direta, né? Nós temos a captação de recursos, a venda de ativo, a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial. E está sendo discutida no Congresso a possibilidade de uma renegociação coletiva, né? Nos próximos dias, eu vou estar informando nas redes sociais do escritório, nas minhas redes sociais, o andamento desses projetos, de como está sendo feitas essas discussões. Mas, em resumo, essas são as alternativas que eu visualizo hoje para o empresário. Sim, e eu acho que a primeira alternativa é uma alternativa que às vezes a gente não vislumbra de imediato, mas é o se organizar. O se organizar de maneira adequada, que é levantar tudo que você tem de a pagar, a receber, buscar as renegociações, já readequar esses instrumentos, entender como que você pode... a gente vai falar assim, Felipe Denke, F-I-L-I-P-E, mas lá no nosso feed, na última publicação, tem o perfil do Felipe lá marcado também, porque já tem o arroba dele lá. E aí, se organizar. A gente precisa se organizar, né? E nada melhor do que gente competente para conseguir fazer essa reorganização. E uma outra coisa, que eu sempre lembro. O fator emocional, ele interfere nesse momento. Então, quando você traz um terceiro,
e ele consegue olhar de maneira racional para aquele problema que está acontecendo, você às vezes consegue enxergar algo que não estava tão evidente. Então é importante ter suporte nesse momento, justamente para conseguir tomar decisões mais assertivas. Muito se discute no mercado, nas empresas, o termo inteligência emocional, né? O inteligência emocional nada mais, nada menos do que, resumidamente, é você saber tomar boas decisões em momentos adversos, né? E a gente está vivendo um momento adverso, né? Então a gente precisa ter essa inteligência emocional e tentar, dentro da medida do possível, tomar decisões que mitiguem, pelo menos, os efeitos da crise, né? Isso, exatamente. Denk, só para te lembrar, na hora que encerrar, dá o print aí, porque você que vai encerrar, porque eu só entrei depois, para a gente ver o pessoal que participou. Agradecendo todo mundo que participou, que mandou comentário aqui. A live fica disponível por 24 horas, a gente vai tentar ver se o arquivo ficou legal e a gente consegue colocar no canal do YouTube, que a gente está organizando também. É muito conteúdo, é muita coisa, mas a gente está tentando se organizar. Muito obrigado por todo mundo. E outra coisa, hoje sai artigo também do Felipe sobre esse tema. Todo dia tem uma live, tem um artigo. A gente publica o artigo no site e conta com vocês aqui, sempre mandando dúvidas ou qualquer coisa que vocês queiram. Até porque a gente está vivendo um momento de excesso de informação, mas muitas vezes informações que não são necessariamente informações que vão contribuir, né? E a gente busca trazer para vocês aquilo que de fato é necessário. É verdade, Nicole. Eu agradeço também a participação, a sua participação, a contribuição aqui em nossa live. Agradeço a participação das pessoas que fizeram comentários, estão nos assistindo nesse momento. E deixo à disposição todos os canais do Lara Martins Advogados para estar esclarecendo, né? Lógico que a gente tenta exaurir, tenta trazer o máximo de informação para nossas lives, mas dúvidas vão surgir, situações podem aparecer e todos os canais do Lara Martins Advogados estarão à disposição de vocês para que a gente possa contribuir da melhor maneira possível, né? Exatamente, é o famoso tamo junto para solucionar o que vai precisar ser solucionado a partir de agora. Por mim está encerrado. Tchau, tchau, live. Um abraço para todo mundo. Até mais.